noite de novo para quem chegou depois. Boa noite aos amigos que estão assistindo pela internet. A família Sema não para de crescer. Tivemos muitos acessos semana passada, ao vivo e depois também. Então, a nossa turma é gigante. Então, bem-vindos a quem está chegando hoje pela primeira vez. A gente está dando continuidade ao curso do livro Paulo e Estevão, indo hoje para a nossa segunda aula. E vamos, então, começar. Aqui está o programa, tem todas as aulas. Vamos sempre lembrar qual é a aula da semana seguinte, mas aqui tem um programa para quem quiser também já ter o planejamento de todo o ano, até novembro, ok? Temos 2 semanas de recesso em julho. Vamos começar com o nosso Evangelho, que é do livro, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui é um trechinho do próprio Evangelho de Mateus. Amai os vossos inimigos. Mateus 5. Mateus 5, alguém sabe que momento que é esse? Pergunta de prova, né? Até o final do ano vai cair. Mateus 5, gente, isso é coisa, eu e os números, né, Cris? É o sermão do monte, tá? Que é aquele super aulão antes do Enem do além que Jesus deu. Então, o sermão do monte só tem questão de prova. E aí tem esse pedacinho que Jesus fala assim, olha, aprendestes o que foi dito, amarás o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Vamos lembrar, gente, que a gente está aqui estudando o livro Paulo e Estevão. Hoje nós vamos nos situar melhor em relação a que ano, que época que estamos, mas a grande influência dos nossos personagens está no Velho Testamento. E aqui Jesus, no Sermão da Montanha, ele tem um momento em que ele faz vários contrapontos. Aprendestes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então já vamos começar a guardar o quanto que o mestre veio revolucionar ou trazer um convite diferente do que se pensava na época. Antes, amarás o vosso próximo e odiar os inimigos. Era um ensinamento verbal, né? Não está escrito em lugar nenhum odiar o inimigo. Mas ele convidava a gente a amar aos inimigos. E ele continua assim, pois se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentais os vossos irmãos, o que fazei mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo que se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então Jesus chamando a todos nós, desde aquela época, para dar esse passo além. Porque só fazer o bem àquele que faz bem a gente é fácil. E ele está nos convidando a esse estágio mais avançado de espiritualidade, que é a gente tentar buscar o amor ao inimigo através de todas essas ações aqui. Fazer o bem, amar e orar. E a gente vai ver um pouquinho mais tarde. Então, dessa forma, vamos começar a nossa aula de fato, fazendo a nossa prece, agradecendo sempre a Jesus, a irmã Maria Angélica, a oportunidade do estudo, que tanto nos esclarece, que tanto nos renova, que tanto nos convida a uma mudança de atitudes e que a gente possa atender esse convite, não só ao estudo, mas a atender ao convite da renovação, da mudança, de sermos melhores a cada dia, com o apoio dessa espiritualidade, da doutrina, e agora, nesse ano, com o apoio desse livro abençoado. Temos aqui um aviso, um lembrete, né? Semana passada a gente falou que traria aqui para vocês, rapidinho. Cris. Você. Pronto, eu não enjoar da minha voz. Você vê que ele é parceiro, eu não preparei para ler isso não, gente, para falar isso. Mas eu falo. Vou passar o microfone para a Dudu, que ela está aqui na plateia. Vocês já devem ter ouvido falar no IMA, que é o Instituto Maria Angélica. Já ouviram falar? Já sabem o que é?
Pronto. Então, pronto. Não, gente, o Instituto Maria Angélica, para que a gente possa dar mais atenção, né, à nossa área social, principalmente a parte de educação e de saúde, foi necessário que se crie, né, que tenhamos criado o IMA para obedecer algumas normas e nós pudermos ampliar a nossa atuação na área social. Então, é basicamente isso. Vocês vão ouvir falar no IMA, né? O IMA não é uma coisa física, mas sim um instituto que é do SEMA, e a direção do IMA é a mesma direção do SEMA. Então, é o instituto que vai abrigar toda a nossa parte social. Obrigado. Quem sabe faz ao vivo. Então, hoje, aula 2, ok? Semana passada nós fizemos a apresentação do curso, e estudamos o prefácio do Emmanuel, e hoje nós vamos estudar todo o capítulo 1º da parte 1ª. Semana passada a Cris explicou, são 2 partes do livro, as 2 partes com 10 capítulos, e hoje é o capítulo 1 da parte 1ª. Tudo bem? Semana passada fizemos alguns combinados, vamos lembrar, e para quem chegou agora, muito rápido, alguns combinados. E também alguns conceitos, vimos algumas coisas importantes. A primeira é a seguinte, tinha um recadinho do Leon Denis para a gente. Não é do Centro Espírita Leon Denis, não. É do Leon Denis mesmo. Hã? Refletir mais do que ler. Às vezes a gente quer ler um livro por semana, uma enciclopédia inteira, mas precisamos refletir mais do que ler. Porque a gente lê e fica pouco, porque não pensou, não meditou. Então, ele convida a gente a ler menos e refletir mais. Por isso que a gente vai levar um ano inteiro lendo um livro. É porque a gente não vai só ler. A gente vai ler e refletir. Tá bem? Esse é o nosso objetivo. Vocês lembram? Sair com o coração mais evangelizado. A gente tem um pretexto de estudar o livro Paulo Estevam, mas aí o que a gente quer mesmo é sair daqui a cada terça e, portanto, até o fim do ano, com o nosso coraçãozinho, o nosso, tá? Não é o da esposa, do marido, do chefe, não. Sair com o nosso coração, embora tenham casais na sala, né? Mas a gente tem, né, Rita? Mas a gente tem que sair com o nosso coração mais evangelizado do que quando a gente entrou aqui. A gente viu, tinha uma frase super importante semana passada, que não haveria Paulo se não houvesse Estevão. Então, vamos ficar atentos aos convites e aos nossos Estevãos. Estamos de olho, os Estevãos da nossa vida. De terça para cá a gente está procurando. Esse aí é um Estevão na minha vida, hein? Então, vamos ficar atentos, porque sem Estevão não teria Paulo. Vamos também identificar o nosso ministério. Ok, Paulo tinha um ministério, mas todos nós temos um ministério. Vamos ficar atentos. Qual é o nosso ministério? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa proposta? O que a gente tem que fazer aqui? Todo mundo tem. Todo mundo. Tá bem? Esforço para reduzir o abismo entre nós e Jesus. Tinha um abismo entre Paulo e Jesus, ele trabalhou para reduzir. Entre nós e Jesus também tem um abismo entre aspas, né? Porque ele está aqui do nosso lado. Vamos trabalhar para reduzir esse abismo, a gente está aqui para isso. E por último, todos já leram o capítulo? Sim. Não vai dar para abordar tudo. Impossível. A riqueza de detalhes de descrição é fantástica, é impossível a gente abordar tudo, a gente passa pelos marcos do capítulo, tirando as reflexões, refletir mais e ler menos, ler em casa. Eventualmente, se não der tempo... Rogério, não faltou vontade de colocar o livro inteiro na aula, foi uma dificuldade. Para a gente saber o que eu queria. A gente começa com 40 slides e vai diminuindo. Eu queria botar tudo e depois tira e bota, porque realmente são pedaços muito bonitos, né? O livro é lindo, né, gente? É lindíssimo. Então, vamos lá. Hoje nós não estamos mais no recreio. E quem está assistindo pela internet também não está onde está. Nós estamos em outra cidade. Hoje nós estamos em qual cidade? Corinto. Olha que chique. Publica no Instagram que vocês foram para a Grécia. Estou passando uns dias na Grécia. Então, nós estamos em Corinto, gente. O livro começa em Corinto. Aqui é meio o mapa da época, eu vou trazer um outro depois aqui. O que a gente hoje chama de Grécia, é claro, naquele momento chamava da Acaia, era um pedaço, que chamava de região da Acaia, e Corinto era a capital dessa província do Império Romano, que é a Acaia, ok? O livro começa aqui.
Ela foi destruída pelos romanos mais do que 100 anos antes, durante a invasão. Então, era uma colônia do Império Romano naquela época. Foi destruída, mas depois foi reconstruída por César, se tornando a colônia mais importante dos romanos. Tinham várias colônias do Império Romano, essa era a colônia mais importante, e eles tinham até uma predileção por essa colônia, a gente vai entender por quê. Quem morava aqui? Que tinha povoando? Libertos em busca de trabalho, porque eles invadiam, escravizavam, mas depois libertavam alguns. Esses que foram libertos precisavam de trabalho. A gente viveu isso aqui na abolição da escravatura no Brasil, depois liberta, mas e depois? Como é que sobrevive, né? Por proprietários de grandes fortunas, israelitas, porque aí com a diáspora tinha israelitas já em vários lugares, né? E gente de outras raças e aventureiros de toda parte. Então, era uma metrópole, né? Tinha de tudo um pouco. Já tinha uma tradição forte da libertinagem, então pode tudo. E, obviamente, os romanos se identificaram muito, porque os romanos também, culturalmente, eram um povo ligado às paixões inferiores. E encontraram ali o terreno propício para a prática dessas paixões. E a gente está em Corinto, no ano 34 da era cristã. Segundo o calendário oficial, quando foi a crucificação do Cristo? 33. Então, o livro começa depois do retorno do Cristo, um ano depois. Então é importante entender temporalmente esses tempos. Combinado? Corinto, na Caia, ano 34. E nesse ano houve uma rebeldia, uma revolta. Porque o povo dominado, muitas pessoas perderam terras, porque os romanos expulsavam de suas terras e se apropriavam daquelas terras. Outros eram escravizados. Então, houve uma revolta de escravos oprimidos, e com a revolta, quem tomava conta ali daquela colônia pediu reforço lá da matriz, pediu reforço de Roma, e eles enviaram galeras com a águia, né, com muitos soldados, para poder ajudar na recuperação daquele território, e chegaram para pôr ordem, ok? E o chefe romano, Licínio Minúcio, é um personagem do livro importante. Ele já tinha estado naquela região uma época, tomando terra de um monte de gente, e ele estava voltando, como se fosse um segundo mandato, voltando para ali, e ele expropriava as propriedades, em especial de famílias judaicas, né? Famílias mais ricas, mais abastadas, então ele reduzia as propriedades dessas famílias. Trazendo para o mapa dos dias de hoje, para quem está menos afeito, então a gente tem aqui, né? A gente identifica rápido a bota da Itália, né? A gente vê rápido no mapa. O que a gente hoje chama da Grécia, aqui na parte continental, a cidade de Corinto, que existe até hoje. Então, naquela época, chamava esse finalzinho aqui de Acaia. E acreditem, hein? Nós, na semana passada, falamos dos personagens famosos que a gente ia encontrar, né? Dos temas que nós íamos passar, e nós vamos passear por várias cidades também. Então vai ser quase uma volta ao mundo, ao velho mundo, o mundo do Império Romano. A gente vai passear por quase todo esse mapa aqui. Está aqui Jerusalém, várias outras cidades, e tem até uma parte que não está aqui, que é a Espanha, que vai aparecer também até o final do livro. Então, passaporte em mãos, vistos para as cidades que precisarem, a gente vai passear bastante aqui até o final do ano, tá? Temos o primeiro personagem, que é o... Vamos lá, quem fala hebraico aqui na sala? Não, quem fala hebraico? Já estão falando hebraico? Estão falando enrolado? Alguém fala hebraico? Não, às vezes tem alguém, não? Há controvérsias da pronúncia, então eu vou me permitir fazer a pronúncia aportuguesada, tá? Então vamos chamar de Jochedeb, mas pode ter Show também. Então, lembra que o Emmanuel falou que a letra mata, o espírito vivifica? Então, a pronúncia, então, se a letra mata, a pronúncia já botou a gente para rodar. O Jochedeb começa, então, em Corinto. Ele sai, tá indo é um idoso judeu, de família israelita, um judeu, está indo às compras. E Corinto está silenciosa naquele dia, uma manhã linda de sol, mas está muito silenciosa. Por quê? Porque tinha havido a revolta dos escravos e tinham chegado os reforços para botar ordem na casa. Quando bota ordem na casa, infelizmente não é ordem pelo amor, né?
E aí as pessoas ficam mais retraídas, mais caladas, não saem de casa, então a cidade está mais silenciosa, ele vai às compras, mas enquanto ele está indo às compras, ele passa por um grupo de romanos. As compras não é no shopping não, tá? É comprar peixe, legumes, diga-se de passagem. E aí ele encontra alguns romanos, e ele já meio que de longe dá uma zombada nele, e ele evita e passa meio afastado para evitar confusão. E o que acontece? Né? Como assim você passa por mim e não fala comigo? Eu sou quem está dominando essa região. Você devia agradecer. Lembra que Roma reconstruiu, está cuidando de todos. E aí ele, não, eu não cumprimentei porque eu não ousei cumprimentar. E aí eles, seu atrevido, insolente, etc. Com um murro, com um punho fechado, ele é o idoso, batem no rosto dele várias vezes, o Emmanuel descreve, não é uma vez, várias vezes. Ele não reage, se sente obviamente muito humilhado, não reage e segue o caminho dele. Imagina como é que ele deve se sentir, né? Como é que uma pessoa dessa se sente? Ele passou com medo de cumprimentar e foi dessa forma interpelado e agredido fisicamente. Fora a agressão moral. E dentro desse sentimento, ele obviamente ele tem uma dualidade. Ele pensa, ora em reagir, ora ele repensa se ele não vai reagir. Então ele pensa, ele tem estranhas e amargas reflexões que dão esse impulso à reação, mas ele também pensa nos filhos. Então ele tem essa balança o tempo todo do que fazer. Pensa, o que fiz para merecer? Por que os israelitas são tratados assim? Porque era a primeira vez que os israelitas eram tratados assim, gente? Não, né? Desde a época do Egito e outras dominações, os persas também, depois a dominação pelos romanos, e vieram muitas outras depois, né? Que a gente sabe aí da história, infelizmente. Então é uma angústia que ele tem, dessa sensação de injustiça, o que eu fiz para merecer. Coisa que muitos de nós também pensam quando passa por um problema, né? Agora, a gente tem uma ferramenta que ajuda a entender, que é a doutrina espírita. Nós temos esse privilégio aqui, de ter a doutrina espírita, porque se a gente não tem, e não compreende, não tem a fé raciocinada, é difícil entender uma morte numa criança jovem, alguém que já nasce com uma deformidade ou com uma doença, ou alguém que injustamente é perseguido pela justiça, como esse caso aqui, ou uma doença que nos atinja. Mas como nós temos a doutrina espírita, fica mais fácil nos esforçar nesse sentido. Agora, o lar, a crença no Deus único, lembrando que daquele caldeirão lá de culturas, os israelitas eram os únicos que tinham a crença no Deus único, nesse Deus de justiça, que provê. Para eles se para os outros era difícil, para os israelitas era um pouco mais fácil, pela crença no Deus único, tentar aceitar ou compreender, embora não é fácil nunca para ninguém, né? Ele segue indo para o mercado, compra lá o que devia, acho que é peixe, legume, eu lembro do peixe, tem mais alguma coisa? O que tinha na lista de compras aí, quem lembra? Vai cair, é legume mesmo, vai cair na prova, hein? No último dia tem prova, quais são os legumes que estavam na cesta do Josedeb? Não foi falada, deve ter, né? Nenhuma das respostas acima. Ele vai ver uma liteira luxuosa chegando, carregada por escravos. Quando está saindo do mercado, ele vê essa liteira e sai um funcionário, né, alguém dessa liteira, e lê um édito, lê um comunicado para aquelas pessoas ali. O que é dito? Vamos lá, quem pode ser o nosso narrador? Você. Licínio Minúcio, questor do Império, legado de César, encarregado de abrir nesta província a necessária devassa para o estabelecimento da ordem em toda a Acaia, convida todos os habitantes de Corinto que se considerarem prejudicados em seus interesses pessoais ou que se encontrarem necessitados de amparo legal, a comparecerem amanhã, ao meio-dia, no Palácio Provincial, junto ao Templo de Vênus Pandemos, a fim de exporem suas queixas e reclamações,
que serão plenamente atendidas pelas autoridades competentes. Como é que é seu nome? Que inocência. Alexandre. Alexandre. E aí, gente, a gente acredita no Alexandre? Não. Gente, pô, nosso colega de turma, gente. Pelo amor de Deus. Então, ok, o comunicado é claro. Quem se sentir prejudicado nos seus interesses pessoais, ou que tem algum tipo de amparo, que precisem de amparo legal, amanhã, meio-dia, tem a hora, tem o local, tem o quê, tem quando, para poder expor as reclamações. Tudo bem? E aí, as pessoas que estavam ali ouvindo, é porque não tinha rede social, né? Senão publicava na rede social, todo mundo compartilhava. As pessoas que estavam ali ouvindo se dividiram entre opiniões, né? Da real intenção. Algumas pensaram, caramba, é uma esperança. Finalmente agora a justiça, para a gente poder ter a reparação de tudo que está acontecendo com a gente. Outros pensaram assim, deve ser uma nova cilada que estão armando para a gente. Aí um programa de auditório, quem levanta a mão, quem acha que é a esperança? Ninguém. Marmelada, todo mundo leu o livro? Quero ver quem não leu, o que acharia, né? E o Jochedeb, o que vocês acham que ele pensou? Ele viu ali uma esperança, né? Ele viu ali uma esperança, porque ele estava muito incomodado. Na outra vez que ele teve as suas propriedades expropriadas, ele tinha muitas propriedades, ficou só com uma chácarazinha, chegou a ser preso injustamente, e de desgosto a esposa desencarnou. Então ele estava aqui nesse momento, já tinha só uma pequena propriedade, foi humilhado naquele dia, não é, agora vai melhorar, agora vai. Só que não. E aí ele sai dali, em direção à casa, animado até para procurar os filhos e contar, né? De repente amanhã a gente vai poder recuperar as nossas terras. E ele tem um novo encontro com outros tribunos. Só uma observação, ele foi por outro lugar, né? Obrigado, Cris. Ele foi por outro lugar, né? Vou pro canto, vou pelas Américas, não, vou lá pela praia, que é para ver se eu não passo na Blitz. Para não encontrar isso aí, Patrícia. Olhou o aplicativo da Blitz dos tribunos. E aí, o que acontece, gente? Apanha de novo. Mas por que ele apanha de novo? Da outra vez ele não cumprimentou. Não, então agora eu vou cumprimentar, porque vou demonstrar respeito. E ele vai e faz aquela saudação, né? E ele apanha porque abusado falou comigo. Quem é você para se dirigir a mim? Olha só, gente. E a gente às vezes pensa que isso é coisa lá do ano 34, né? Será que é? Não é. Quantas vezes ao longo da história isso tem acontecido? Com agressão física, ou às vezes sem, mas com agressão verbal, com humilhação. Quantas vezes isso acontece entre jovens, na escola, é o bullying, né? Em ambientes de trabalho, muito hierarquizados. É o famoso, você sabe com quem você está falando. As carteiradas, né, Cris, da vida. Então vamos pensar nisso, que isso não está lá em Corinto, não. Isso ainda está dentro dos nossos corações. E a gente não pode repetir essas experiências. E aí, como vocês já disseram, ele é agredido, apanha a ponto de sangrar, manchar a barba branca e a roupa de linho. Se sente, obviamente, muito humilhado. Então, ele se vê, gente, com o coração cheio de angústia, no peito envelhecido. Ele transmite no olhar uma revolta intensa. Ele não revida, mas ele transmite. Olha aí também as nossas formas de pensamento. Porque às vezes a gente não está falando nada, mas eu estou fuzilando o outro. E o que a gente emite, o que acontece? Volta para a gente. Claro que não falar já é um primeiro passo, né? Não agredir já é um primeiro, não agredir verbalmente é um outro, calar é um outro, mas o passo mais sublime é a gente, obviamente, caminhar para, que não é fácil, o entendimento, a ressignificação, para nem sequer emitir vibrações mentais, porque elas também
são físicas, elas também atingem o outro. Ele lamentava ser velho naquele momento e, de novo, se viu numa encruzilhada moral. A velha lei, né, que para ele não era velha, para ele eram os escritos sagrados. No ano 34, em Corinto, nem sabia quem era Jesus. Concordam? O movimento ali do Evangelho, da Boa Nova, estava totalmente circunscrito a Jerusalém, a Galileia. Então, imagina, ninguém tinha notícia. Se fosse hoje, em 1 minuto, 100 milhões de pessoas têm compartilhamento, sabe tudo. Então, ele pensava assim, poxa, o Velho Testamento, quer dizer, ele não pensava o Velho, né? As Escrituras, os 10 mandamentos indicam não matarás. Como quem pensa, eu não vou reagir, eu não posso querer o mal dele. Está dizendo que não matarás. Mas o Velho Testamento, as Escrituras, os profetas, isso não está no Decálogo, está nos profetas, também ensina o olho por olho, dente por dente. Então ele se sentia no direito de ir atrás de uma reparação, porque o ensinamento da época, olho por olho, dente por dente. Lembra do nosso evangelho de abertura? Aprendeste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Olha o quanto que o mestre veio nos ensinar a viver melhor. A gente aprendeu? Temos que aprender, né? A viver melhor, seguindo as orientações dele. Então, no meio dessa confusão mental, ele se sente muito humilhado, obviamente, né? Presa de angustiosos pensamentos, e ele pensa, o que ele pensa? Eu vou para casa, conversar com os meus filhos, porque eles com certeza vão trazer a inspiração necessária. Registrem isso aqui. Ele estava na dúvida, vou para cá ou vou para cá? No primeiro momento ele ouviu o édito, pensou, é uma esperança, eu vou lá para ter uma reparação, é agredido de novo, não sabe que caminho segue, mas tem a intuição clara. Vou me aconselhar com os filhos muito amados, em cujo afeto eu vou encontrar com certeza a inspiração necessária. Então ele tem um plano de voo aí, tá bem? Quando ele chega em casa, é uma chácara, tem uma cancela, é pequena na frente, uma modesta vivenda, uma modesta vivenda, tem flores perfumadas, que são as flores da Abigail, filha dele, que planta ali na frente. É um lugar bonito, tem árvores com copas verdes espalhando frescor e sombra pela frente, e ele ouve uma voz de um rapaz cantando, que era o Gesiel, filho dele, que enquanto arava, inclusive esse programa de semear e arar naquele horário, foi um programa determinado pelo próprio pai, pelo próprio Jochedeb, e ele cantava uma canção que exortava a natureza, o trabalho, o amor à terra, a proteção constante de Deus. Não tem coincidência, tá? Ele foi para casa, com os filhos encontrar a inspiração necessária do que tinha que fazer, e ao chegar lá, o filho estava cantando uma canção que falava do trabalho, que falava do amor à natureza e a proteção constante de Deus. Então a gente tem que estar atento aos sinais. A gente está atento aos sinais? Só o de trânsito? Nem o de trânsito. Porque a espiritualidade manda para a gente sinal o tempo todo. O tempo todo, a gente está na dúvida. Tá bom, a gente não tem lá um mentor que se materializa. Eu não tenho. Tenho um mentor, mas ele não se materializa. Então a gente fica, não tem uma orientação clara. Tem sim. Eles mandam o tempo todo para a gente orientações claras. Só que tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Através de um Estevão da nossa vida que orienta, às vezes através de uma mensagem que é publicada, de uma palestra que a gente assiste, de um livro que a gente está lendo. Então tá bom. E ele é recebido por Abigail, e a gente vai conhecer um pouquinho a Abigail agora. Bom, a Abigail, Emmanuel descreve para a gente, ela tem 18 anos de idade, filha do Jochedeb, a mãe já tinha desencarnado no outro momento que ele foi preso, e o Emmanuel faz assim, gracioso resumo de todos os encantos das mulheres de sua raça. Gente, o Emmanuel escreve lindamente. É muito poético. Por isso que não dá para ter resumo, tem que ler o livro, ler degustando cada palavra.
é uma joia. Cabelos sedosos caíam-lhe em anéis caprichosos sobre os ombros. Estão vendo a Abigail? Continuem vendo. O rosto atraente num conjunto harmonioso de simpatia e de beleza. Talhe esbelto de menina e moça, e os olhos profundamente negros. Ela, com essa descrição, chega e abraça o pai. Em seguida, quem chega é o Gesiel. Bom, o Gesiel, o Emmanuel diz que ele tem, no máximo, 25 anos. O Emmanuel não se compromete. É no máximo 25. Então, em torno de 25, eu quero entender. E ele logo abraça o pai. E olha que legal, ele abraça o pai, ouve-lhe o desabafo palavra por palavra. Igual a gente, né? Que na metade da explicação corta e faz pergunta. Mas como que você não sei o que... Não, ele abraça e acolhe, ouvindo palavra por palavra. Porque o primeiro momento de um atendimento fraterno é o quê? Escutar. A gente quer logo prescrever. Não, então você faz isso, faz aquilo. Antes da pessoa terminar. Porque só esvaziar já ajuda. Só esvaziar aquilo que a gente está fervendo em ebulição. Então, temos que copiar Gesiel. Fica a dica, passem a seguir o Gesiel no Instagram. Porque ele é um modelo. Vocês vão ver só. Ele está no vigor da juventude, é observado comedimento do gesto, tipo, muito diferente de mim e da Cris, que a gente fica aqui assim, ó. Então, ele orienta de uma forma comedida, de uma forma suave, ele se exprime com gravidade. Tem 25 anos, mas ele é maduro. É um espírito nobre, ponderado e servido por uma consciência cristalina. Falei para seguir, começa a procurar aí no Instagram, Gesiel. E aí ele fala assim para o pai, ó, com firmeza e com ternura: coragem, pai, nosso Deus é de justiça e sabedoria, confiemos na sua proteção. O pai está indignado, ele quer ir atrás de justiça, ele quer ir procurar no dia seguinte, meio-dia, lá no templo. Coragem. Diz: não será de temer novas investidas com o fim de extorquir o pouco que nos resta? Lembra que tinha um pessoal que achava que era cilado, outro pessoal achando que era esperança? Ele teve a intuição: vou ouvir meus filhos. Mais claro do que isso, gente? Ele mesmo levanta a hipótese: será que não é uma cilada, né? Novas investidas para extorquir o pouco que nos resta? Eles tinham perdido tudo, tinha ficado com uma chácara. E, por fim, de uma forma respeitosa e carinhosa, ele fala: meu pai, suplico-vos, não lanceis mão desses recursos, de ir lá buscar, prestar queixa, etc. E aí, o Jochedeb: não me conformo, eu vou lá, amanhã eu vou lá buscar meu direito, isso é um absurdo, Como ele é respeitoso e carinhoso, ele, até pela época, não ficou lá batendo boca com o pai. Porque se é hoje, né? Então você vai para sua conta e risco, se der mal, não conta comigo. Não. Não vem se queixar. O que ele fala? Que ele fala: pai, vamos então ouvir o que as escrituras nos dizem. Porque havia o hábito de abrir ao acaso, como a gente também deveria ter o hábito de abrir o Evangelho ao acaso, o Minuto de Sabedoria ao acaso, qualquer livro ao acaso, porque a gente às vezes recebe a orientação. O pai aceita, eles abrem e diz o seguinte, é um texto de Provérbios, tá? Você é a nossa leitora de Provérbios. Ah, sim. Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Provérbios 3, 11 e 12. E aí, enigmático? Ou está claro? É a orientação do mestre dos magos? Quem é que via a caverna do dragão, que ele falava assim, ninguém entendia nada. Bom, é a minha idade, né? 47. Está super claro, né? Então ele teve a música do filho,
o abraço, o acolhimento. O filho falando sobre, olha, isso deve ser uma cilada, vamos confiar em Deus, na sua providência. E as escrituras disseram para ele, filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem noje da tua repreensão, porque Deus repreende aquele que ama. E vamos ver agora o que ele resolveu fazer. Você conta pra gente, Cris? Ah, tá bom, tem mais um meu. Ele vai e responde o seguinte, o Jochedeb, né? Tá bom, eu recebo a advertência, meu filho, mas eu não me conformo com a justiça. Então, eu já resolvi, eu vou levar minha queixa às autoridades competentes. Ele decide seguir com as queixas. Ok? E aí, Cris, o que acontece? O que acontece, gente? Vocês leram? Ele vai lá, né? No templo da Vênus popular, tomar, né, satisfações, fazer né, a requisição dele, achando-se que realmente está coberto, né, de razão. E aí ele chega lá na praça, está um tumulto, tem bastante gente. Ele até tem uma descrição aqui do templo, tem oficiais ainda bêbados da noitada, né? Alguns outros patrícios super vaidosos na praça, e vê, né, um acúmulo lá no templo da Vênus popular, onde se encontra Licínio Minúcio, que foi, né? Acho que chegou uma liteira aí agora. Tá chegando outra. Né? Licínio Minúcio, que era o manda-chuva que já tinha, né? Que o Rogério falou, e é o mesmo que já tinha tirado o restante das propriedades, até do próprio Jochedeb, e voltou agora para tomar conta do pedaço, né? Para poder botar ordem. E, mais ou menos, a gente pensa, todo mundo, cerca de 100 pessoas foram lá reclamar, né, do seu direito para fazer essa queixa pública. Tá? Então, eles vão chegando e cada um vai sendo, aos poucos, conduzido, né, para a solução isolada do assunto. E aí ficam aguardando a solução a resposta do questionamento, do que eles estavam pleiteando em relação lá ao governo. E vai passando um, vai passando o outro, vai passando mais outro, e nada, né, de chegar a gente pode falar, a sentença, né, a solução que foi dada para Jochedeb. Até que ele começa a ficar meio ansioso e resolve ir, né, para ver o que está acontecendo, e aí ele escuta a sentença. A gente pode dizer que ele fez a queixa de tudo que ele tinha sido expropriado, e aí o Licínio Minúcio, gente, vai ser fácil, do ano inteiro vai ser bom, a gente decora os nomes. O que fez? Vocês leram, aconteceu o quê? Tirou o restinho do que ele tinha, né, Patrícia? Sentença, confisco, né, da suposta propriedade em 3 dias. Ou seja, em 3 dias ele e os filhos iam precisar sair, né, e para entregar a propriedade, que já era um pedacinho pequeno, porque o restante já tinha sido previamente confiscado, quando, inclusive, na época do desencarne da sua esposa. Então, ele precisa... E aí, que reação ele teve quando ele recebeu essa notícia? Qual foi? Ficou... parece como se ele estivesse morto, né? Está escrito esse trecho no livro. Mas o que a gente pode observar é que ele, inicialmente, ele fica muito revoltado, né? Ele se envolve naquela vibração colérica da alma que está revoltada, que está sofrida, e ele começa a esbravejar e, sem perceber, está piorando a situação dele, né? Porque ele vai esbravejando, ele vai falando, ele vai criticando, ele acaba, né, em palavras com o Licínio, e começa fazendo. E o que acontece? De repente, ele, de novo, na dualidade, o Rogério já falou, a gente vai falar algumas vezes aqui, nessa dicotomia do comportamento dele, da consciência, da moral, ele se lembra, olha lá, da ternura dos filhos, né? E muda, olha que interessante, muda a atitude mental. Será que isso aí não acontece conosco? Às vezes a gente está assim, danado, encolerizado. Alguém aqui fica assim?
não precisa nem roubar a propriedade, né, gente? Não é não? Mas aí, pela nossa disciplina, já a gente começa o quê? A gente, vamos recuperar a atitude, vamos respirar fundo, né? E eram os filhos, né, que inspiravam ele, toda essa candura, toda essa ternura, todo esse amor que ele devotava realmente aos filhos, desde sempre, mas principalmente depois que a esposa desencarnou. Ele cuidava dos filhos com muito amor. Então, nisso tudo, ele implora de joelhos, ele muda a atitude e começa a tentar, né, implorar para seduzir, tentar que ele reveja a situação, já num momento mais de uma expressão mais de... humilde, de humildade perante a situação. Adiantou, gente? O que aconteceu? 10 bastonadas, ele foi castigado. E ainda foi castigado com a sutileza de que, olha, cuidado para não ferir o rosto, para não chamar atenção, não assustar o pessoal aí fora, né? Então, ele é castigado. Depois disso, então, ele se retira e sai lá na praça, meio que atordoado. Ele diz que sem saber direito nem como que estava vivo. E ele começa, né, a caminhar de volta. E apesar de todos os tormentos, né, que estavam perturbando a sua alma exausta, eu achei interessante, né? A gente achou interessante essa palavra. Ele realmente estava com a alma. Ali, no caso, ele também estava com o físico exausto, porque ele já tinha apanhado, apanhou numa véspera, apanhou naquele dia. E aí, Jochedebe, ele, de novo, enquanto ele já tinha saído, ele começa a reflexionar de novo e se lembra dos filhos, né? Ele se lembra dos filhos, aí ele começa a pensar na situação que aconteceu. Ele se lembra das súplicas do filho Gesiel, que o Rogério acabou de falar para nós, para que ele não fizesse, né, aquilo que ele estava pensando. E a exortação dos textos sagrados, onde apareceu realmente para ele o conselho, né, gente? Só faltava mesmo ter uma bandeirinha para fazer aqui, mostrando o que ele deveria, né? Então, que ele lembra, filho meu, não rejeiteis a repreensão do Senhor. E ele está naquele conflito íntimo, né? A gente vai lendo o texto, a gente percebe que ele fica o tempo todo em conflito. E aí também, nesse meio, da mesma forma, logo depois ele faz o quê? Ele entra, né, de novo naquela balança, né, em que ele, lembrando dos filhos, ele vai realmente para cima, ele vai se sentir melhor. Mas ele continua com as ideias fixas de reparação e vingança, né? As ideias destruidoras, e começa a dar ensejo a algumas tentações que vão aparecendo na cabeça dele. Então, ele continua com aquilo, só que a balança pesou, infelizmente, para esse lado da reparação e da vingança. E, com isso, a gente coloca só uma observaçãozinha aqui, que a gente não precisa discutir agora, mas que todos nós conhecemos, que, nesse momento, provavelmente, ele sintonizou com quem? Com todos aqueles que também estavam. O Espiritismo explicou para a gente as coisas, mas sempre existiram espíritos, né? Não é porque era em 34, né, depois de Cristo, que não existia isso. Né, a gente sabia que sempre existiu. E, nesse momento, ele sintoniza, querendo ou não, e aí ele começa realmente a dar vazão. E são pequenos toques que a gente vai lendo o texto e vai lembrando de tudo que acaba acontecendo conosco também, né? Quando nós temos a figura clássica, a gente não quis trazer, do anjinho e do diabinho, né? E aí, para quem a gente vai dar ouvidos, né? E vai alimentar. E aí, ele, obcecado pelaquela ideia, né, de reparação e vingança, o velho israelita delibera incendiar as pastagens próximas à sua chácara. Aquela passagem, aquela chácarazinha que ele tinha, ele resolve incendiar as pastagens, né, próximas, que anteriormente eram, inclusive, dele, que foram dele tomadas. E essas pastagens de quem eram? Do Licínio, porque foi ele quem as tomou, né? Então, as terras de Licínio faziam limite com a chácara deles, né, do Jochedebe. E ele toca fogo. Rápido, ele viu que
os galhos estavam ressequidos, a árvore, ele até falou nesse momento que não estava bem cuidado, que foi fácil, né, de tocar fogo. Então, destruiu árvore, destruiu pastos, benfeitorias e as termas lá do questor, que era o Licínio. Questor é um termo né, ele era mais do que questor, mas questor era também quem cuidava da parte financeira, né, do império. E aí, ele vai, né, morte de 2 dos melhores servos de Licínio ocorrem nesse momento, tá? E depois, lá na frente, quando ele já mais na frente, eu vou antecipar que é mais fácil a gente falar aqui, são 2 escravos que eram até muito queridos de Licínio e que os filhos falaram para ele que estavam ajudando a eles na sua chácara, trazendo sementes, ajudando a plantação, ajudando a eles na subsistência deles e no trabalho da chácara. Dá vontade de enfiar a cabeça embaixo da cama, não dá, gente? Vem, né, com certeza, aí ele começa a se sentir. O texto é bem bacana, é bem forte, tá? A gente vê isso, né? E ele chega em casa e quer contar logo tudo para os filhos, ele quer contar, mas o filho demora muito a voltar. Ele não chega nunca, até que... Oi? Que ele estava fazendo o quê, o filho dele? Gesiel estava ajudando a apagar um incêndio, né? E aí, quando finalmente o filho chega, né? Estava, inclusive, todo queimado, todo sujo, com as mãos até cortadas, e conta o que aconteceu, que ele tinha ajudado a tarde inteira, e até a noite parece que custou, mas naquela noitinha, na hora que ele voltou para casa, o fogo havia sido debelado, e conta para ele toda a destruição que aconteceu, todo o prejuízo que houve ali na chácara, que tinha sido incendiada. E aí, o Jochedeb começa ele estava doido mesmo para contar tudo, e dá a notícia para eles da expropriação. Na realidade, ele vai ter que dar 2 notícias, né? Ele vai primeiro dar a notícia da expropriação, mas tem mais, né, aqui depois para dizer a segunda parte, que foi ele, o autor daquele incêndio. Gente, estou falando rápido? Não, né? Que as pessoas dizem assim, você fala rápido. Se eu tiver 6 minutos, falo. Qual é a reação dos filhos? Abigail, olha lá, beija-lhe as mãos. Chora também, né? Ela, o tempo todo aqui, várias vezes, eles choram, né? E o Gesiel abraça-o com amor, dá um abraço amoroso no pai. E aí a gente foi obrigada a trazer um pedaço desse texto, porque esse texto ele é maravilhoso, né? Lembrando que é impressionante a reação dessas duas pessoas jovens a perderem tudo na vida, né? Para a gente ver que já eram espíritos, tinham uma caminhada... já estava em outro patamar, né? Eles reagiram. E eles tinham avisado para ele não ir, né? Isso, ainda tinha isso. Os 2 não queriam, né, que ele fosse. E eu até não comentei isso, é muita coisa, gente. Agora o Rogério falou isso, eu me lembrei. Quando ele teve a ideia de botar fogo, ele falou, eu não vou nem procurar meus filhos. Eu vou primeiro botar fogo para depois contar. Porque se eu for procurá-los, eles vão me dissuadir disso, vão querer me tirar da ideia. Tá? Realmente está também escrito aqui. E aí Gesiel fala para ele, meu pai, por que vos atemorizardes? Deus nunca é avaro de misericórdia. Os escritos sagrados nos ensinam que ele, antes de tudo, é o Pai desvelado de todos os vencidos da terra. Essas derrotas chegam e passam. É a tempestade, né, gente? Que a gente sabe que depois vem o sol. Tendes os meus braços e o cuidado afetuoso de Abigail, né? Aqui ele está querendo dizer, você tem tudo, não tá a parte material foi prejudicada, mas você tem toda essa parte de afeto, de carinho, que é o que realmente vale e que a gente precisa saber levar em consideração, né? E muitas vezes a gente lembra do material e esquece toda essa parte espiritual que a gente tem. Por que lastimar
se amanhã mesmo, com socorro divino, poderemos sair desta casa para buscar outra em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto. E ele termina dizendo: Deus é a nossa bússola e a nossa casa, gente. Lindo, né? Muito bonito. Deus é a nossa bússola e a nossa casa. A gente precisa ir a Ele, né? A gente já falou várias vezes, inclusive aqui, até em relação que Jesus é a nossa bússola. Nós até já usamos em alguns encontros de Jesus esse... JPS. Tem o GPS, o JPS, né? Nós sabemos, está tudo disponível para nós que já temos o entendimento, que já estudamos, né? Os ensinamentos de Jesus que nos trazem as leis de Deus. Então, são a nossa... Eu costumo dizer que a nossa receitinha do sucesso, né? É o bolo que, se a gente preparar direito, não vai solar, vai sair lindo e maravilhoso, né? É Jesus, seguir, né? O que Jesus faria, né? Então, se a gente começar a pensar nessa perguntinha, o que Jesus faria, trazendo cada vez mais na tentativa, porque nós ainda somos espíritos com dificuldades, tudo que Jesus nos trouxe, eu detesto falar no passado, tudo que Jesus nos traz, né? Nós vamos ver que realmente nós vamos caminhar com mais leveza e sermos mais plenos, buscando a felicidade. Visto isso, aí o Joshedeb falou, mas não é só isso, tem mais. Ele realmente aprontou, né? Tem mais. Ah, gente, desculpa. Esqueci da fé. Poxa, nem me deu minha cola, Rogério. Peraí, deixa eu voltar aqui. Isso aí mostra o quê? Com essas palavras aí de Gesiel. Fé inabalável. Já temos? Mas já sabemos e temos um script para chegar lá. Vocês concordam? Doutrina espírita. Tem todo o script, a gente está aqui estudando, já tem essa grande oportunidade de conhecer a doutrina, né? E mais do que tudo, de poder estudá-la, para poder trazê-la para o nosso dia a dia, numa conquista, numa busca de uma fé que realmente vai nos sustentar nas intempéries, como estava mostrando aqui Gesiel e Abigail. Na realidade, o Joshedeb ainda não tinha a fé inabalável, né? Ele ainda não tinha feito essa conquista, tá bom? Então, voltando, já que eu voltei um pouquinho, tem mais. Aí ele dá a notícia, conta que foi lá e botou fogo em tudo, né? E aí qual foi a reação, né, dos filhos a essa notícia da vingança? Eles ficam espantados e sentindo uma dor, o texto diz, uma dor sincera pelo ocorrido, sem revolta, né? Eles realmente ficaram sensibilizados pelo pai ter feito aquilo, por ter acontecido aquilo, né? Ter tomado aquela decisão. E aí, Joshedeb, ele começa a tentar se justificar, né? Explicar para os filhos o motivo pelo qual ele tomou essa decisão. E, novamente, ele comenta das Escrituras. Está lá escrito na Escritura, não furtarás. Fazendo o que eu fiz, eu procurei retificar um desvio da lei. Ele realmente, ele tinha esse entendimento, mas ele ainda estava muito arraigado ao processo, à parte da lei do olho por olho, dente por dente, sem, né, nenhum tipo de conhecimento do amor, da lei de amor, que foi a contrapartida do Gesiel para ele. Então, Gesiel, gente, está entre parênteses lá, ó, sem se irritar, sem esbravejar, calmo, tranquilo, né? Diz o seguinte, acima de todas as determinações, porém, meu pai, acentuou Gesiel, Deus mandou gravar o ensinamento do amor, recomendando que o amássemos sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento, né? E a gente vê, a gente reflexiona que não adianta nada a gente ler os ensinamentos bíblicos, conhecer tudo, né? Porque a gente pode extrair de lá aquilo que a gente está interpretando, vocês concordam? Não extrair a verdadeira essência, não compreender. Isso pode acontecer com qualquer um, não é só lá no templo, lá em 34 depois de Cristo, né? E completando, porque o que a gente precisa extrair disso? O mandamento, que foi, Mara?
Ela falou que precisa reencarnar 1 bilhão de anos. A gente ainda vai chegar lá. Eu, por enquanto, estou dizendo que a gente precisa extrair de todo e qualquer ensinamento bíblico, ensinamento, né, que a gente, até da doutrina espírita, que os espíritos nos trouxeram, a gente precisa extrair o maior mandamento, né, que foi o que Gesiel falou aqui, né, que Deus mandou gravar, recomendando que o amássemos sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Não é isso? Então, ele até se revolta, ele diz, mas eu não posso amar o romano cruel. O Jochedeb fala para ele. E aí a gente vai lembrar de quê agora? Que a gente já falou aqui, começando a aula. Do nosso evangelho. O que estava lá no nosso evangelho? Amai os vossos inimigos. O Rogério leu e nos explicou brevemente. Agora, a gente precisa amar o inimigo? O que é amar os inimigos? Não desejar o mal, né? Então, lá no Evangelho, no capítulo, que eu até esqueci de anotar aqui, mas está... Isso. Resumimos rapidamente o que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente nesse capítulo, e diz o seguinte: não é ter para com eles, os inimigos, uma afeição forçada. Não é isso. É não ter contra eles. Aí começa, gente, vamos começar a trabalhar. Nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes o mal que nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça. É socorrê-los em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou atos. Olha só que sério, palavras também. Enfim, pagar-lhes todo o mal com bem, sem intenção de os humilhar. É simples, mas nós podemos começar a galgar esse degrau, concorda? Porque senão, como disse lá no Evangelho de Abertura, a gente vai estar fazendo exatamente o mesmo que os demais, né, quando a gente está ofendido. Vocês não concordam? Talvez seja esse um dos ensinamentos mais difíceis de nós começarmos a exemplificar, né? Quando está conosco, né? Quando a gente está ali quando a situação acontece conosco, às vezes é uma situação até mais grave ou menos grave, é mais difícil, mas a gente não pode dizer que não seja possível que a gente comece a fazer esse tipo de caminhada. O Rogério, outro dia, falou 1 hora, deu uma palestra, né, 45 minutos sobre esse tema, não foi? Não sei se vocês assistiram. Se estiverem com dúvida, podem até pegar a palestra dele e ver no YouTube, porque essa foi transmitida, né? Então, é isso. Então, a gente relembrando o que vem a ser o amar o inimigo, que, na realidade, era o que Gesiel estava pedindo que o pai fizesse. O pai se disse incapaz de amar aqueles romanos cruéis, né? E a gente sabe que a justiça é para ser feita por quem? A reparação. As nossas mãos? Não, né? A justiça é divina. Nós sabemos que a justiça é feita. Deus é soberanamente justo, principalmente, né? A primeira definição, justo e bom, né? E porque se a gente começar a querer fazer justiça com as próprias mãos, nós vamos ser motivo de escândalo, e a gente não pode deixar de lembrar dessa passagem, falando desse assunto aqui, nessa parte do livro. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Observe a tradução, não é obrigatório, é necessário pelo nosso estágio ainda evolutivo, né, de espíritos imperfeitos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Foi, né? Então, a lei de justiça, gente, vai ser cumprida contra os abusadores, contra as pessoas que estão se desviando da lei, né? Mas, no caso ali, acabou acontecendo que o Jochedeb, ele foi, né, o motivo do escândalo e tentando fazer justiça com as próprias mãos.
tá certo? E aí, nesse momento familiar que eles se encontravam, né, lá eles estavam todos muito sentidos, mas os filhos, assim, muito firmes. Ele estava muito abatido, muito cansado. Quem lê o texto, esse pedaço, mostra tudo que ele está sentindo, as lágrimas, tudo que ele vem, aquele turbilhão de emoções que ele vem sentindo, né? E aí, Gesiel pega, lembra-se da mãe, e pega uns velhos, né, pergaminhos e convida a irmã a recitar o quê, gente? Vocês leram? O Salmo 23, né, que lhes foi ensinado pela mãe para as horas, olha lá, para as horas difíceis. Era uma hora difícil, né? Então, eles lembram do ensinamento dado pela mãe e recitam o Salmo. Então, a gente vai ler. Eu vou ler? Eu vou ler, então. Pedir para alguém ler. Eu vou ler. Então, Rogério vai ler. E de lado eu não vou conseguir. Então, lê você. Gente, é mentira, que ele não está enxergando. Não, tá sem de óculos. lado não dá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas muito tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me o banquete do amor na presença dos meus inimigos. Unges de perfume a minha cabeça. O meu cálice transborda de júbilo. Certamente a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quanta dica do capítulo pra gente, hein? Tem um monte de dicas, né? E, ó... Ih! Botei errado, mas deixa eu botar aqui. Eu queria apertar esse. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós falamos isso, né? Será que a gente já sente isso? Ah, é? Entendi, tá certo. Vocês ouviram? Aproveitar. Existem algumas... E é uma das pérolas do livro. Tá no Emmanuel, Porque né? o Isso aí é do livro livro. foi totalmente psicografado, né? Psicografia mecânica. Inclusive as citações aos textos bíblicos foi psicografada. Então, e foi psicografada em português, porque não é Kardec do francês para o português, etc. Então, sem desprezar a tradução do estudioso, do texto, mas aqui a gente está sendo fiel ao que o Emmanuel, através do Chico, usou como tradução. Então, todas as outras citações, Chico não parava e ia na Bíblia porque o Emmanuel mandou. Então, é muito importante a gente refletir também, porque, no fundo, é o que eu ia dizer, a letra mata e o espírito vivifica, né? É claro, a gente tem sempre... Eu esqueci seu nome. Eu lembro o nome do seu marido, que é o Wagner, mas você eu não lembro. Eles foram meus alunos há muito tempo. Hã? Rose, né? Na realidade, a gente tem que estudar mesmo, a gente tem que ler mesmo, a gente tem que procurar tudo, né? E, no caso aqui específico, realmente foi... Posso até dizer que foi citado por Paulo, né? O próprio Paulo, porque na aula passada nós falamos que Paulo, ele, né... foi feito por 3 cabeças a nossa obra, tá certo? Então, né, a gente tem que lembrar da eficácia da prece, né? No momento que estava coração muito apertado, eles lembraram do conselho da mãe, né? Lembrar do conselho da mãe também é bom. Mas a prece, o que a prece faz? Ela alivia o coração, ela nos conecta à espiritualidade superior, né? É aquele momento que a gente pode não estar conseguindo pensar em nada, como era o caso deles. Neles não, porque eles são espíritos mais evoluídos, talvez o caso do Jochedeb. Jesus, eu não aguento mais, me dá a mão. Basta isso, gente, mas é uma prece de coração, né? Pode até ser uma prece pronta, como se a gente recita um salmo, o Salmo 23, com aquele coração, com tudo que a gente sentindo, com certeza ele vai nos aliviar. E, Cris, é interessante que, às vezes, quando a gente está num momento muito aflitivo, a situação muito, muito turbulenta, é difícil se concentrar, fazer uma prece muito difícil. Da nossa cabeça.
Aí nessa hora, às vezes é melhor abrir mesmo um livro, fazer uma prece que é memorizada, seja que é pronta, né, escrita, Rogério? cantar. Lembra que os salmos, eles eram cantos. Está aqui no meu observação, que eu acabei não falando. Eles se eram ajoelham, cantos. esse salmo, eles se ajoelharam e cantaram baixinho, de forma comovida. Eu tinha esquecido de ler Então, aqui a minha nota de na hora rodapé. do aperto, tô num assalto, Jesus está passando por aqui. Canta uma música simples, fácil, mas que... A música da irmã. Eu lembro, a música da irmã nos conecta, né? Cada um deve ter a sua forma de conexão, né? O Pai Nosso, às vezes, é uma forma que vem, né? Na nossa história até, pretérita. Né? Então, a gente sempre conecta, sempre de muita ajuda. Tá certo? Às vezes, até nas reuniões mediúnicas, a gente tem a inspiração de fazer um Pai Nosso, e o Pai Nosso tem um efeito ali no momento, na reunião mediúnica, que é impressionante. Então, visto isso tudo, nessa cena que a gente já percebeu, que eles estão envolvendo o pai deles em boas vibrações para que ele possa, né, se acalmar, se erguer um pouco, né? E aí ele realmente ali com tudo aquilo, ele já sintonizou com outro tipo de, né, espíritos e Jochedeb ele acompanha o cântico dolorido e aí começava a compreender que todos os sofrimentos enviados por Deus são proveitosos e justos. Ele começou a imaginar, né, a pensar, a refletir sobre aquilo que ele já tinha lido, que ele já sabia, que o Gesiel já tinha falado diversas vezes, mas ali naquele momento é como se ele tivesse caído em si, né, que ele estava passando por aquilo era porque precisava ter uma lição, ser proveitoso e que nada era injusto, não existia a injustiça de Deus, não é isso? Então, nesse momento, ele lembra da esposa, que tantas vezes o aconselhou, o ajudou, e ele faz essa reflexão, não é isso? E aí, nesse momento que acontece que ele está ali, ele abraça os filhos, ele beija, e aí vem, né, entra um servidor lá das vizinhanças, um soldado, né, anunciando que o soldado, que vou ler o nome que eu não sei, Zenas, né, e alguns companheiros estão chamando à porta. E aí, nesse momento, Gesiel, de mais uma vez, ele medita, né, e fala, Deus nos protegerá. E vai, né, abrir a porta e receber... Será que a gente vai dizer isso, né, Deia? Deus nos protegerá. A gente vai dizer, eu avisei. Não, a gente ainda está bem atrás, né? Eu não sei nem... Eu vou fazer a pergunta, mas será que alguém aqui se identificou mais com Jochedeb? Ih, gente! E teve uma mãozinha levantada ali, lá atrás. Já que a Cris fez a pergunta, faço outra. Faz outra, Rogério. Alguém aqui é incendiário? Vamos pensar nas palavras nossas que às vezes incendeiam. Tocam fogo, né? É isso mesmo. Na internet, nos grupos de WhatsApp, muito bem nas lembrado. Conversas de família, nas conversas de... Não é? Será tudo. Que a gente também toca fogo nas coisas quando está incomodado, quando quer justiça, porque tem que tirar tudo a limpo? Né? E nesse cântico tudo vai acontecendo e aí o soldado chega e realmente, gente, a gente não teve jeito. O que aconteceu? Ordem de prisão categórica e irrevogável, mesmo porque eles já tinham quase que certeza que era ele que tinha, além do problema, que tinha posto, além do confisco da propriedade, que ele que tinha posto fogo nas terras do Licínio, né? E aí já, no final, quando eles estão se encaminhando, os três, para irem junto com os guardas, aí quem fala é o Jochedeb. Senhor, compadece-te do nosso amargurado destino. E assim cenas dos próximos capítulos. No próximo capítulo a gente vai ver a continuação de como que se deu, né? Que foi, o Beth? Isso, é uma saga longa, né? Mas a gente está indo muito bem. Então Gesiel aperta a mão do pai, né? No momento que eles estão, a mão, até ele fala assim, a mão encarquilhada, né? Como quem diz, está pedindo ali para ele, vamos resignados. Fala, Beth.
naquele momento, principalmente ali, mas ele lembrou-se, né? Ele estava questionando Deus, né? Tanto que no final ele reflete e fala, realmente, o que Deus faz é bom para mim, né? Ele de certa forma, ele tinha um pouco de dicotomia, porque ele sabia que a Escritura estava lá, não matarás, né? Mas ele também, ele não sabia, na realidade, interpretar aquilo que a gente falou aqui nesse slide. Não adianta a gente ter a Escritura, que nem ele falou, foi mais claro do que aquilo. Filho, a Escritura, que eles abriram a casa, não vá. E ele realmente, ele foi, né? Então, na realidade, foi o que acabou acontecendo. Ele aprendeu, provavelmente. Vamos ver nos próximos capítulos. Tem uma mão levantada ali, são 9 e 11, mas vamos lá. Sim. O Livro dos Espíritos nos diz isso, né? Que às vezes que um filho pode ser um espírito muito mais maduro do que isso mesmo, do que os pais. E que vêm juntos exatamente para quê? Para que o filho possa dar esse tipo de experiência, mas os pais vêm realmente nessa encarnação, enquanto são crianças com o objetivo de fazer aquele espírito cada vez evoluir mais, né? Às vezes a gente pensa, mas esse aí nasceu, já veio pronto. Mas a gente tem sempre, né? A gente não pode esquecer que a gente é o pai, é o mais velho nessa encarnação, né? Pai e mãe, e a gente tem sempre o objetivo de guiar esse espírito nessa encarnação. Claro que muitas vezes a gente aprende demais com todos os filhos, não só com outras crianças também, que a gente acha, né? Que são menores. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece. A gente passou 2 minutinhos só, agradecendo demais a presença amiga, tão perceptível desses companheiros nos ajudando, nos inspirando. A presença da nossa querida Maria Angélica, que não deixa de estar nunca conosco. Que possamos sair daqui com os corações leves, entendendo, né, toda essa dinâmica da nossa vida espiritual. Nos lembrando sempre que a verdadeira vida é a nossa vida de espíritos, né? Usando cada vez mais esses conceitos do ponto de vista que a gente tanto lê na nossa doutrina, para que possamos encarar, passar pelas situações de dificuldade que todos nós passamos, na certeza de que elas têm uma causa, seja hoje, seja no passado, e que elas vão passar. Um dia ela vai passar. Tá bom? Que nós possamos, então, irmos para os nossos locais de destino, contando com a presença, com a proteção dos benfeitores que aqui nesse momento se encontram. Graças a Deus. Aula que vem. Primeira parte ainda, a gente vai ficar no capítulo 2, chamado Lágrimas e Sacrifícios. Tá? Beijo para vocês, fiquem com Deus.